Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Roberta, a sua professora de História. Estou aqui esta semana para a gente falar da semana 3 do PET 3, do PET do terceiro bimestre. Na semana 3, o tema são os aspectos culturais da Grécia Antiga. Vocês já viram na semana 2, alguns aspectos da Grécia, certo? A parte de política, de economia. E agora a gente vai ver os aspectos culturais da Grécia Antiga. A gente vai ver como que a Grécia contribuiu, a cultura grega contribuiu para a nossa cultura e a gente compreender as características artísticas dos gregos antigos. Então, em muitos aspectos, essa cultura influenciou a nossa, desde a filosofia, a arte, a língua, a arquitetura e até mesmo a religião. Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esses aspectos, Primeiramente, a gente tem que saber que a religião dos gregos ela era politeísta, ou seja, assim como os egípcios, eles acreditavam em vários deuses. Só que os deuses que eles acreditavam, eles eram antropomorfos, ou seja, eles tinham a forma humana, Eles tinham o corpo humano, assim como nós, as características físicas. Os gregos eles tinham um grande apreço, Eles admiravam muito o corpo humano. Eles exaltavam a beleza do corpo físico, Havia uma grande valorização do corpo, como a gente percebe nas esculturas gregas antigas, As Olimpíadas, que eram jogos praticados em homenagem aos deuses e nos quais eram mostradas todas as capacidades humanas e o corpo na sua melhor forma, certo? E assim, esse apreço pelo corpo foi também mostrado na religião na qual os gregos tinham essas características físicas, E o corpo na melhor forma também, Exaltando músculos, altura, beleza do corpo físico em si, tá certo? Tanto dos deuses quanto das deusas, tá? Aqui também a gente vai perceber que a cultura e a religião elas eram intimamente ligadas, já que a religião ela influenciava no teatro, na literatura, na arquitetura, na escultura, certo? A arquitetura que eram feitos os vários templos em homenagem aos deuses, na escultura que eram feitas, esculturas dos deuses, mostrando como eles eram, certo? As próprias Olimpíadas, que eram jogos feitos a cada 4 anos e que eram em homenagem aos deuses. A primeira Olimpíada aconteceu na cidade de Olímpia, no ano de 776 a.C., certo? E era um jogo feito em homenagem ao deus de todos os deuses, que era Zeus, tá? E por acreditar, nesses deuses, os gregos paravam toda e qualquer batalha que estivesse acontecendo entre as cidades-estado, uma cidade-estado que estava brigando com a outra em guerra, as guerras cessavam, as batalhas paravam. Chegou a hora dos Jogos Olímpicos, é hoje que tem que começar. Eles paravam a batalha e depois voltavam para a batalha, a hora que encerrava os Jogos Olímpicos. Tamanho era o respeito pela religiosidade, que eles tinham. E eles acreditavam, que os deuses também, eles faziam isso justamente por acreditar que os deuses tinham sentimentos como os humanos, de ira, de raiva, de inveja, de mesquinhez, mas também de bondade, de benevolência, de misericórdia.
Então, os deuses poderiam ter tanto tempos maus como tempos bons, né? Eles podiam tanto castigar quanto presentear, certo? Então, o medo do castigo superava, né, tudo, no qual eles buscavam agradar esses deuses de todas as formas, com as Olimpíadas, né, com os festivais, como as dionisíacas, que eram festivais públicos, né, tinham representações de teatro, certo? E também a parte da escultura, né, as homenagens não só públicas de festivais, de festejos e cortejos, mas também as homenagens nos lares, né, os cultos íntimos a esses deuses. Então, eles tinham uma fé e uma religiosidade muito grande, tá certo? Tudo isso está relacionado com a mitologia, né? A mitologia é esse conjunto de crenças que buscavam explicar o mundo através dessa teogonia, né? Essa crença nos deuses, né, que um deus ou vários deuses criaram o mundo e os seres humanos, né, e dessa forma eles explicavam coisas que eles não entendiam através da mitologia. Toda sociedade tem uma mitologia, um panteão de deuses, né, que eles acreditam, ou um só Deus, certo? Dentro do monoteísmo, a crença em um só Deus, dentro do politeísmo, a crença em vários deuses, certo? E dessa forma eles buscavam explicar o mundo e as coisas que eles não entendiam. Posteriormente, alguns pensadores da época passaram a questionar essa mitologia. Como que é isso? Então, os deuses que criaram, será que... Então, eles passaram a questionar, a se perguntar, será que esses deuses realmente existem? Tentando, né, buscando utilizar o raciocínio lógico, certo? O pensamento pela razão. Esses homens foram chamados de filósofos. Filosofia vem do grego, significa amor ou amizade, a sabedoria. Filo, amor, amizade. Sofia, sabedoria. Então, amor, a sabedoria, ou a amizade, né? O filósofo é o amigo da sabedoria. E porque ele busca explicar pelo conhecimento e questionando. Os que vieram antes de Sócrates, eles eram chamados de pré-socráticos. E no tempo de Sócrates para frente são os filósofos socráticos, certo? Sócrates foi um filósofo tão importante que ele é utilizado para falar do antes e o depois, tá? Os filósofos também nos influenciaram, né? Influenciaram bastante o pensamento ocidental, a Europa, né, principalmente, que vários escritos, manuscritos da época tem, hoje a gente conhece esses filósofos, né, Tales de Mileto, Pitágoras de Samos, dos pré-socráticos, matemáticos, né, que desenvolveram questões matemáticas, vocês já devem ter ouvido falar ou ainda ouvirão falar na matemática de Tales, de Pitágoras, certo? E posteriormente aí Sócrates, Platão, Aristóteles, filósofos importantíssimos já do período socrático. Todas as ideias chegaram até nós pela preservação desses escritos antigos que foram traduzidos ao longo do tempo. Daí essa influência da filosofia grega. Quando a gente fala em filosofia, a filosofia instituída, né, como filosofia em si, ela é nascida na Grécia, certo? Quando a gente fala essa palavra, né? Porque a gente fala filosofia chinesa, filosofia de outros povos, mas a filosofia, nesse sentido que eu estou falando para vocês, ela é grega, tá certo? E influenciou bastante o pensamento ocidental. Então, esses filósofos, eles se perguntavam, né? Queriam compreender as questões éticas, justiça, liberdade, certo? E foram criando conceitos extremamente importantes para nossa sociedade hoje,
tá certo? Para sociedades posteriores a eles e a nossa sociedade contemporânea, tá? Como eu disse para vocês, os gregos também criaram as Olimpíadas, que difere do evento moderno no sentido de que naquela época, como eu disse para vocês, as Olimpíadas ela tinha um cunho religioso, ou seja, ela era feita em homenagem a Zeus, que era o principal deus do Olimpo, deus de todos os deuses, e eram somente homens que competiam, certo? Mulheres não poderiam competir. Elas eram feitas a cada 4 anos e havia, como eu disse para vocês, uma trégua entre as guerras, entre as batalhas, para poder praticar esportes aí, como natação, corrida, arremesso de disco, salto em distância, esportes que hoje ainda figuram nas Olimpíadas, né? As Olimpíadas terminaram na semana passada, certo? Alguns dias, como vocês viram, né? Vocês devem ter acompanhado na televisão. Esse evento foi adiado 1 ano, era para ter acontecido ano passado, mas devido à pandemia aconteceu esse ano. E a próxima vai acontecer em 2024. Acontece também a cada 4 anos, como as Olimpíadas gregas, mas não existe um cunho religioso hoje, né? E mulheres podem competir e assistir os eventos, e naquela época não podia, certo? Outro destaque para os gregos, além de escultura e arquitetura, foi o teatro. O teatro é criação grega também, e esse teatro era encenado, né? As peças eram encenadas num espaço aberto chamado arena, que a plateia sentava ao redor do palco formando um arco ou um semicírculo, e dois dos gêneros que eles mais gostavam e que ainda hoje fazem sucesso era a comédia, que fazia críticas em forma de humor, e a tragédia, que contava histórias sobre dramas humanos e que quase sempre terminava de uma forma triste, né? Como o próprio nome diz, tragédia, certo? E isso também é extremamente importante na nossa cultura, que é influência dos gregos antigos, tá? Bom, aqui as atividades para vocês responderem. A questão número 1, vocês vão citar 2 características da mitologia grega, né? Que ela era politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses, que os deuses eles tinham a forma humana, as características humanas, tanto físicas quanto de personalidade, né? Vocês podem falar isso. Aqui no número 2, vocês vão explicar a diferença entre a filosofia pré-socrática e a socrática, como eu expliquei para vocês, né? A pré-socrática que vem antes de Sócrates e a socrática que já é de Sócrates para frente. Qual que é a principal diferença entre uma e outra? A questão número 3, aqui vocês vão fazer essa leitura sobre os Jogos Olímpicos na época, né? E responder quem que poderia participar das Olimpíadas. Porque somente eles poderiam participar, né? E a questão número 4 aqui também um texto agora sobre teatro, né? E vocês vão responder as 2 questões. Quais eram os principais gêneros do teatro grego, o que era representado nas peças gregas, de teatro gregas, né? E você já assistiu alguma peça de teatro com um desses 2 gêneros? Qual que era o nome da peça? E se você assistiu, vocês vão colocar sim e colocar o nome da peça. Se vocês nunca assistiram, é só colocar não aqui, tá certo? Lembrando aqui que qualquer dúvida que vocês tiverem, é só chamar a Dona Roberta, tá? Um grande abraço para todo mundo, continuem se cuidando e até a próxima aula.